Ai, ai, ai. Esse é um horário Ah, talvez um pouco difícil para as famílias com crianças, né? Mas eu fico feliz que no final de contas tenha dado tudo certo. É um prazer muito grande recebê-las aqui. Eu sou Patrícia Santos, uma das sócias ativistas da Embradiva, que é uma iniciativa de mulheres brasileiras na Alemanha. Nós temos o nosso escritório em Frankfurt. E hoje nós temos um tema, ou vários temas super importantes, em especial na nossa vida de imigrante. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber três advogadas que vão poder estar ilustrando, discursando sobre temas importantes na nossa questão de imigração, como o visto e a questão tributária. E eu gostaria de dar as minhas boas-vindas às advogadas Paula Katzenstein, a advogada Delaine Pastor Kuhn e a advogada Vanessa Leme. De repente, vocês podem se apresentar brevemente para depois a gente entrar nos temas. Pode tá ser? bom, pode, vai lá. Então tá, ó, eu sou a Paula Katzenstein. Então, estou aqui há muitos anos na Alemanha, venho do Rio de Janeiro, com inscrição lá no Rio de Janeiro, e em Colônia há mais de 20 anos, e também sou da Sociedade Brasil-Alemanha, da Sociedade de Juristas Alemães e Brasileiros, etc. E está sendo uma honra hoje participar aqui dessa live com a Impradiva, que eu também conheço há muitos, muitos anos, né? Estamos aqui juntas na caminhada para acrescentar, né, com a nossa humildade, alguma coisa a mais, né, para os brasileiros, ou seja, para as pessoas que estão já aqui, as pessoas que querem vir para cá, não só para a Alemanha, para a Europa e tal, e, de certa forma, esclarecer alguns assuntos e também cooperar com tudo que for possível, né? Então, passo a palavra aí para as colegas. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Então, muito obrigada também, Patrícia, por estar nos atendendo hoje, né? Gostaria de agradecer à doutora Paula, doutora Vanessa, por estar aqui com o nosso time, que é tão maravilhoso, né? A Adelaine, pastor Kuhn, como falado, sou do Rio de Janeiro, carioca como a Paula também, e trabalhei muitos anos no consulado alemão do Rio de Janeiro, né, na parte de direito migratório, de família. Foi muito interessante esse momento. E estou na Alemanha já novamente desde 2017 e conheço a doutora Paula desde quando eu era criancinha, que eu ficava vendo na televisão. Tá bom. E a Vanessa também já há um tempinho, e também é muito interessante poder sempre trabalhar com elas, né? O que é interessante também é que também faço parte da DBJFAL, como a doutora Paula, da Deutsche Brasilianische Gesellschaft, e convido também a todos também, se quiserem. A Embradiva está também sempre de portas abertas, né? A gente também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, que também é outra entidade também muito interessante, que também está sempre aqui para ajudar, né, o nosso povo brasileiro, as mulheres no geral. Né? Muito obrigada. E passo a palavra para a Vanessa. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço a Embradiva pelo convite, as colegas também, doutora Paula e doutora Adelaine. Eu sou Vanessa Leme, eu sou de São Paulo, sou advogada brasileira, atuo com direito tributário brasileiro e internacional. Aqui apoio a Paula a doutora Paula e a Adelaine nas questões migratórias dos brasileiros que vivem aqui na Alemanha ou na Europa. E hoje é um prazer estar aqui com vocês. A minha experiência, tenho passagens por empresas de consultoria tributárias internacionais, em escritórios de grande porte, antes de passar a atuar como autônoma e trabalhar também com essas colegas. Que ótimo. Então, hoje à noite, a noite das experts aqui em vários temas. E nós da Embradiva, nós temos um serviço que é de aconselhamento, e muitas pessoas, em especial agora na pandemia, nos perguntam sobre a questão de vistos. Como eu posso trazer minha mãe? Ou então eu estou aqui estudando, eu ganhei uma bolsa de estudo, como é que eu faço para chegar aí? De repente, vocês poderiam falar um pouco para a gente sobre como está funcionando essa questão? Eu posso começar e depois passo a palavra também para os nossos queridos colegas aí.
mas realmente a demanda está sendo bem grande, né? Principalmente nos casos né, de pessoas que estão aí namoradas, né? Ou seja, noivas e tal, ou que o noivo está aqui, ou o pretendente está aqui, e a noiva no Brasil, ou vice-versa. E são várias as situações. E a Adelane pode também desmembrar mais esse assunto. E também tem muitos estudantes aí com muitas dificuldades, né? Então, para quem não porta não tem acesso ao cartão, né, azul, cria uma certa dificuldade, e os órgãos alemães eles estão exigindo também determinados certificados, e às vezes por isso que os estudantes estão sendo, desculpa aí a brincadeira, mas barrados no baile, né, porque eles exigem o reconhecimento do diploma, que é a avaliação, o reconhecimento do diploma, é a avaliação de certificados educacionais estrangeiros, que é feito pela ANABIM, aqui alemã, e também eles estão exigindo também aquela documentação precisa que todo mundo conhece já, ou seja, todo mundo não, mas algumas pessoas conhecem, que a Adelane também pode falar sobre isso, que é a ZAV, que diz respeito à central que cuida dos vistos para o estudante para chegar aqui. Então, quer dizer, as pessoas às vezes desconhecem que tem que ter esses documentos, aí quer dizer, vai para o consulado, a Adelane pode aprofundar, e não sabe que tem outros requisitos por trás disso aí. Mas, de qualquer maneira, a situação não está brincadeira para entrar agora aqui nesse momento, e por isso que as empresas aéreas estão, às vezes, bloqueando, porque alguns documentos exigidos não são, às vezes, emitidos, não são apresentados, né? Uhum. E a questão dos noivos, as pessoas que estão pretendendo casar, nós estamos realmente ajudando nesse sentido, no que diz respeito aos casamentos, lá no Brasil até mesmo, realizados nos cartórios por procurações, né? Uhum. Então, eu passo aí a bola para frente, daqui a pouco a gente volta ao tema também, que tem outras coisas para desmembrar nesse sentido, sim. Sim. E tem outras, aquela que tem que trazer a mãe, que tem que vai adoecer, ou que está no hospital psiquiátrico, tem várias outras situações que a gente está tentando aí, às vezes, né, recorrer, e muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas vamos ver como é que... A gente tem sempre que aconselhar as pessoas de acordo com o regulamento atual, né? Que hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Né, Adelane? Né? É isso, eu gostaria, obrigada, Paula, por iniciar falando um pouco sobre esse tema. A Adelane já vai discorrer sobre esse tema também. Eu só gostaria de lembrar que a gente vai estar abrindo no chat, as pessoas podem deixar as suas questões, suas dúvidas, e que o nosso encontro de hoje é um encontro mais a nível informativo, e a gente não vai, provavelmente, talvez, conseguir atender todo mundo individualmente. É mais uma questão geral mesmo da gente ter uma pincelada, ter um sentimento de como os temas são tratados no momento. Desculpa, Adelane, pode continuar. Então, obrigada, Patrícia, pela palavra. Realmente essa tendência agora da entrada na Alemanha, né, uma coisa que antigamente era tão fácil, a Alemanha, inclusive, na lista dos países, ela entra na lista como um dos países mais fáceis para brasileiro migrar, né? Então, acaba sendo uma coisa assim que as pessoas às vezes falam, mas a Alemanha é difícil. Não, a Alemanha é muito simples. É lógico que a Alemanha tem um outro problema, que é o idioma, né? Então, pode ser um problema geral para as pessoas ao longo da vida na Alemanha. Ao longo da vida da Alemanha. A pedra no sapato, não? Alemão. Mas, na realidade, para quem não tem essa pedra do sapato, às vezes, tem pessoas que vêm da escola alemã, essas coisas todas. Então, a Alemanha, para emigrar, ela é muito simples, né? Muito. Sempre foi. E para brasileiro sempre foi muito também aconchegante, poder vir direto, poder pedir reunião familiar aqui na Alemanha, como vários outros países, né? A doutora Paula sabe que não atendem esse quesito. Não adianta, se a pessoa vier para cá para fazer reunião familiar, tem que vir com visto, tem que vir obedecendo vários outros requisitos. E a Alemanha já deixa que muitos requisitos sejam cumpridos aqui dentro, tá? Então, por mais que as pessoas falem que aqui seja burocrático, aqui na realidade tem esse princípio que, na nossa opinião, na minha opinião, é um princípio muito maravilhoso para os brasileiros.
Agora, lógico, nesse momento a gente está com a proibição total de entrada, né? E é uma coisa por causa do corona, já não tem nada a ver, de fato, né, com a situação dos brasileiros. Claro, como o Brasil está completamente como área de risco total, acaba que tem a ver também, mas a proibição está até o dia 14, né? Provavelmente vai ser prorrogada por mais tempo, e agora só está entrando realmente alemães e casados com alemães e pessoas que estejam registradas aqui na Alemanha, né? Ou as pessoas também que tenham, estejam vindo por razões humanitárias, né? Na situação, vem enterrar um ente querido, essas coisas assim, né? Como exemplo. Porém, lógico, a gente está justamente por causa desses problemas, a gente tem trabalhado muito para que os noivos, né, possam se casar no Brasil, seja por procuração, né, ou seja também por documentos aqui na Alemanha. Às vezes os noivos já estão aqui, então a gente está querendo, a gente está realmente trabalhando muito para correr atrás desse tempo perdido para a pessoa poder ficar aqui na Alemanha, né? E tem sido assim, no momento, nosso trabalho principal, né, Paulo? Nessa correria toda, né? A gente tem uma perguntinha. Eu só gostaria, de repente, para ficar, fazer uma ilustração. Tem uma pergunta que nos foi feita sobre eu quero casar, eu devo, então, tentar sair do Brasil? Quer dizer, eu acho que ela provavelmente não conseguiria nem sair como turista para tentar a questão de visto, de papelada todas aqui na Alemanha? Não, né? Na realidade que nós estamos vivendo agora, nem as empresas aéreas permitem, né, que saia como turista, né? E foi como a Adelaide já colocou, existem as exceções, mas principalmente as questões humanitárias e tal, e outras questões que eles estudam, mas de qualquer maneira, no momento está sendo muito difícil, e só nesses casos, todas as pessoas que têm residência aqui que estão entrando, ou que vêm com a certidão de casamento, e aí a gente dá continuidade aqui na estrutura aqui para ficar aqui, né? Mas fora isso, está sendo, no momento, bem turista, está tendo bastante dificuldade, não está aberto assim, não. A questão é também conversar com as empresas aéreas. Não estão embarcando pessoas elas têm uma ordem, eu acho que. Exatamente como a Paula falou. Eu acho até que eu vi a pergunta também que você está falando, acho que foi da Renata, pode ser? Conheço a Renata também. Então, realmente, ela pode casar por procuração, né? Mas sem essa possibilidade, ela não consegue realmente entrar aqui, como já foi falado, né? Tem que ser somente com casamento. Não está tendo nenhum tipo mais agora de exceção. Inclusive, aconteceu também uma situação bem interessante, só para alerta, né? Pessoas que estão tentando, tá? Aquele jeitinho de vir chegar aqui por outro país, né? Ou até mesmo vir pela França ou por outros países aqui, vizinhos, e depois tentar entrar aqui de outra forma, ou com trem ou com carro. Bom, a gente desaconselha isso. Se conseguir chegar em outro país, é preferível não vir aqui para a Alemanha, não, porque aí aqui realmente a situação como turista não está fácil, né? Então as pessoas têm que saber que onde o galo canta nem sempre é o que todo mundo informa, às vezes às vezes dá certo, né? E as pessoas estão tipo bate e volta mesmo, né? Estão chegando até já aconteceu as pessoas chegarem em Bruxelas também, Holanda e voltarem, né? Cuidado para não perder dinheiro, né? Que está tudo tão difícil, né? Isso significa também, então, que os consulados, por exemplo, no Brasil, alguém que ganhou uma bolsa como estudante, não consegue ainda chegar aqui porque os consulados estão fechados e não liberam ainda, ou tem alguma outra maneira de... Não, isso que nós estávamos falando no início, existem casos assim que nós estamos tendo agora, estão realmente ainda em aberto, e pessoas que já estão com as bolsas finalizadas, eram para estar aqui, mas
devido à situação, aí o visto não sai. E também tem outras solicitações que os consulados da Alemanha no Brasil estão fazendo e que às vezes ajudam bastante, que é essa inscrição no ANABIM, que faz o reconhecimento dos diplomas e as avaliações dos certificados. E também agora essa questão de estar escrito também de ter também o certificado da central de estrangeiros, né, aqui na Alemanha. Então, quer dizer, aqui essa questão das bolsas de estudo, tem pessoas que estão correndo o risco delas serem canceladas porque os vistos não estão saindo. Não é, Delaine? Exatamente. Por isso que também tem muitas universidades no momento que estão até aceitando que a pessoa peça para chegar um pouquinho mais tarde, já que também tem muitas universidades que, graças a Deus, estão também, houve uma lei agora aqui na Alemanha justamente para isso também, dizendo que esses períodos eles não serão realmente de fato contados. Então tem 2 semestres agora, não estão sendo contados de fato em quase, na verdade nenhuma universidade pode reprovar e tudo mais. Então, ou muitos alunos também já estão entrando para fazer tudo online, né? Uhum. Até as universidades mais tradicionais que não tinham aulas online estão passando a ter algum tipo de oferta, né? Então, na verdade, no momento não está tendo essa prioridade para quem vem estudar, não. Tá? Uhum. Poucos casos são das pessoas que conseguem entrar ou porque elas já estavam registradas ou porque elas já tinham visto em mão, né? Mas assim, só o visto também não significa nada, tem que estar realmente já registrada. E por isso que os consulados também, muitos vistos que já estão com autorização, eles não estão emitindo. Tá? Autorização, mas eles não estão emitindo justamente para que as pessoas não tentem fazer a saída e não chegar aqui e ter problema para entrar. Né? Exatamente, é nesse sentido. Realmente, a Então, pandemia está fazendo uma grande reviravolta na vida de muitas pessoas, né? A gente tem que ter paciência em alguns casos, porque no momento parece que muita coisa fica emperrada. E pela experiência que eu tenho do trabalho também, até mesmo se os papéis estão em algum departamento público, isso também demanda tempo. Eles não estão, eles estão mais lentos também, né, com o trabalho dos processos. Oi, tocou agora num aspecto. Isso aí está sendo assim, eu não sei, todos os órgãos, sejam alemães ou brasileiros, estão sendo movidos por óleo de tartaruga, porque eu nunca vi tamanha lentidão, né? Em determinados aspectos. Então, quem pensa que as coisas vão acontecer num tempo que geralmente tinha que acontecer, vai se preparando, porque não está acontecendo, não. Né? Inclusive, é claro, em vários em setores, Sim. não é somente num setor. Né? Às vezes as audiências, sim, né, Adelaide? Estou saindo rapidinho, né? Mas determinar o que diz respeito à documentação, desenrolar documentações, vai preparando a paciência, o espírito aí de calma, porque as coisas estão bem lentas. Uhum. Né? Então, eu entendi certo que, por exemplo, as pessoas que não têm a permissão de estar aqui, por exemplo, ainda, por N motivos, então, essas pessoas realmente têm que exercer a paciência e continuar aguardando até sair uma brecha das pessoas começarem a se locomover? Sim. No sentido isso aí agora mesmo, se não me engano, vão acontecer a partir da semana que vem, né? As autoridades já estão programando uma possível, né, mudança ainda mais radical do que está acontecendo. Então, e principalmente como o Brasil é um país que, né, lamentavelmente, né, Sim. está sendo atacado aí por várias mutações, várias outras situações, a tendência é diminuir. Mas quando isso tudo passar, como a Delaine falou, a Alemanha, assim, ela, para brasileiros, ela está sempre de braços abertos, né? Então, daqui a pouco, inclusive, a gente vai começar com esse tema aí maravilhoso, que é o da Vanessa, né?
E quando as pessoas saem de lá, né, quando tudo estiver acabando, porque a gente já pensa assim, né, num dia, né, cheio de raios de sol, todo mundo chegando aqui. Então, para nunca esquecer que quando deixa o país, né, as pessoas têm que pensar, né, ou seja, os estudantes ou outras pessoas, que os estudantes às vezes vêm e nunca, né, às vezes prorrogam, né, a situação aqui, saem do estudo, conseguem outros estudos, e a Alemanha tem várias oportunidades, que foi dito, para brasileiros, e quando as pessoas saem, era bom, né, pensar que quando larga o próprio país, tem que deixar também umas pastinhas lá, inclusive deixar as questões ligadas ao direito tributário em ordem, né? E também o caso também dos próprios estrangeiros, que às vezes vão para o Brasil e voltam, eles têm que fazer também a declaração deles de saída, né? Principalmente aqueles que, né, o Vanessa, que conseguem comprar alguma coisa lá no Brasil. Então, para aqueles dos brasileiros que desejam no futuro, né, vir não só para a Alemanha, mas para a Europa, para qualquer lugar do mundo, tem que pensar nessas questões tributárias, sim, ligadas aos impostos, né? Então, daqui a pouco, né, a nossa querida Vanessa vai pincelar aí, mas de forma bem colorida aí, e, e vai explanar aí nesse sentido, né, como é que tem que ser feito. Isso já faz parte, né? Todo mundo que faz um plano de migrar de país, o ideal é verificar todas as questões que podem envolver, né, essa migração, que não é apenas a questão de autorização de residência para poder entrar no país, lógico que é uma das principais, mas também é quanto à questão tributária. Em ambos os países, o ideal é se informar, para ter realmente a correta noção do que aquele período no exterior vai significar para a pessoa, ter ideia de custo de vida, ter ideia de poder de compra, de moeda, várias questões. Na parte brasileira, não é só fazer a mala, virar, dar tchau e dizer volto no verão e fujo do inverno na Alemanha. São algumas regras que precisam ser observadas, porque na legislação brasileira existe a figura do residente fiscal e do não residente fiscal. E a tributação, nesses casos, é diferente de acordo com a classificação da pessoa. Uhum. E o brasileiro, enquanto estava no Brasil, sempre foi classificado aí como residente fiscal. Para ele deixar de ser residente fiscal e passar a residir no exterior, ele pode sair de maneira temporária ou de maneira permanente. No Brasil, existe a necessidade de se fazer uma comunicação ao fisco, que seria a Receita Federal. Ao longo dos tempos, foram sendo introduzidas na legislação algumas declarações, tá? Nós temos hoje, atualmente, nós temos a comunicação de saída definitiva do Brasil e temos a declaração de saída definitiva. E há 10 anos, mais ou menos, não existia a comunicação de saída definitiva, apenas a declaração. Então, tem gente também que já migrou há muito tempo e não sabe o que fazer, porque a primeira coisa que você tem que verificar era qual era a legislação à época que a pessoa estava sujeita, avaliar a alteração da legislação ao longo do tempo e verificar a melhor alternativa para a pessoa, melhor como encaixar a situação dela. A ideia até internacionalmente falando, os países não têm em si, na verdade, eles não têm interesse que as pessoas sejam residentes fiscais ao mesmo tempo em diversos países. Cada legislação de cada país traz a sua própria definição do que é considerado para si um residente fiscal, e esse residente fiscal vai ser tributado na sua totalidade da renda, independente de onde ela vem, e tem um considerado que é não residente fiscal, que vai ser tributado apenas quanto à renda que for originada no próprio país, de origem desse rendimento. E também, além da legislação interna de cada país, existem os acordos internacionais para evitar a dupla tributação da renda. No caso com a Alemanha, o Brasil já não tem esse acordo desde 2006. Tá? Então, a gente tem que se basear na legislação interna mesmo de cada país, para entender a situação brasileira ou alemã e a relação entre as duas de acordo com as normas que a gente tem de direito internacional, de direito tributário internacional.
né? Pela legislação brasileira, muitas pessoas ficam na dúvida de quando elas seriam os não residentes, ou simplesmente se elas podem ser residentes pelo resto da vida, residentes para fins fiscais, né? Uma coisa que é importante sempre esclarecer é que as questões cíveis são diferentes das tributárias, tá? Então, e a tributária, ela tem um aspecto previsto na legislação, que é a questão de tempo, e atualmente também vem sendo desenvolvido aspectos subjetivos de vínculo com o Brasil. Então, no primeiro momento, se a pessoa vai passar um tempo no exterior, mesmo que seja de ao que a gente pode dizer, ela pode se classificar como uma forma permanente, mesmo que ela vá para fazer um mestrado de 2 anos ou um doutorado de 4 anos e tenha a intenção em voltar. Ela pode se declarar, então, não residente, informar a data da sua saída como permanente, e com isso, ela afasta a tributação sobre os rendimentos que ela vier obter na Alemanha, no Brasil, tá? E por outro lado, essa pessoa também poderia ficar um pouco confusa nos termos e achar que, não, eu sou, então, já que eu vou para estudar e vou voltar, eu sou, então, uma saída temporária. E a legislação prevê que numa saída temporária, sem fazer as comunicações, da comunicação de saída definitiva e da declaração de saída definitiva, a pessoa seria considerada residente fiscal por 12 meses, no Brasil, e ela seria classificada como não residente a partir do 13º mês de ausência no Brasil. E aí, sim, a partir dessa data, seria a data de saída dela, ela seria considerada como não residente. E aí ela teria que entregar também a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva do Brasil. E declarações que, porventura, não tem entregado no Brasil, se era obrigada a entregar, né? Muitas pessoas ficam confusas nos termos, é compreensível, mas é o fato que, para a pessoa justificar o rendimento que ela vai ter na Alemanha, um dia querer justificar aumento de patrimônio, querer voltar para o Brasil, é importante que tenha essa informação, essa comunicação à Receita Federal. Com essa informação para a Receita, a pessoa se torna não residente para fins fiscais, ela vai pagar os seus tributos, né, no país que reside, e só pagará tributos no Brasil se ela tiver alguma renda que seja originada no Brasil. E essa renda será tributada definitivamente na fonte. Ou se ela foi paga por uma pessoa jurídica, alguém tem uma retenção, obrigação legal de fazer uma retenção na fonte, ou pelo próprio, aí teria que ser feito pelo procurador no Brasil, ela teria que fazer esses recolhimentos. E existem códigos da guia de recolhimento, que é chamada de DARF, códigos diferenciados para quando uma pessoa recebe um rendimento de um determinado rendimento, né? Se ela é um residente ou se ela é um não residente fiscal, existem códigos diferenciados, então que a Receita Federal faz esse controle dos rendimentos e dos tributos pagos. Tá? E vamos lá. O que é realmente importante saber é quando a pessoa afasta, então, a tributação do Brasil sobre os rendimentos no exterior, como não residente, e paga só no Brasil, sobre os rendimentos que sejam pagos, originados no Brasil, esse tributo que foi pago no Brasil pode ser compensado com o tributo alemão que seria devido sobre essa renda. Porque ambos os países, eles partem do princípio de tributação universal da renda. E então, tanto no Brasil quanto na Alemanha, um residente fiscal, ele tem que pagar, oferecer a sua renda à tributação, não quer dizer exatamente pagar o tributo, mas sim declarar e oferecer a sua renda à tributação, independente do país em que ela se origine, tá? E cada um depois com seus detalhes da legislação interna. Fazendo isso, a legislação interna alemã e a legislação interna brasileira também prevê que se o outro país onde teve uma retenção, né, na fonte, de forma definitiva, prescrever, autorizar um crédito do imposto
pago no exterior sobre esse rendimento, eles têm um acordo como se fosse chama acordo de reciprocidade. Mesmo não tendo um acordo internacional para evitar a dupla tributação da renda, com base na legislação interna, tanto brasileira quanto alemã, o imposto que foi pago no exterior, ele poderia ser compensado com um imposto a ser pago no país de residência, até o limite do valor que seria devido. Então, o brasileiro não precisa ter não precisa ter, dizer, receio, né, de receber algum rendimento no Brasil, fazendo o pagamento correto do tributo no Brasil. A carga tributária dele, na verdade, vai ser de acordo com o imposto de renda alemão. Tá? Vanessa, aí volta e meia, assim, de repente, que isso já foi até colocado antes, assim, se você puder, claro, dentro de cada exemplo, dar um exemplo assim prático, seria assim de grande valia para as pessoas que, de repente, que é muito volume, assim, é muito interessante, né? Sim, eu Essa gostaria de questão dar um toda. exemplo, porque eu acho que tem uma das perguntas. Eu moro, exemplo, a pessoa mora na Alemanha há alguns anos, não fez ainda nenhuma dessas duas, nem comunicação, nem declaração, e tem um imóvel que é alugado no Brasil. Como? Isso aí, olha, isso seria até minha pergunta no final, né? Essa questão do imóvel, né? Mas tudo bem, já está aí. E eu acho assim legal, porque se essas questões vierem, né, a serem cometidas com essas perguntas, eu acho que para todo bom, não, vai ser legal. Isso aí, essa pergunta é boa. Claro, uma pergunta exemplificativa que só serve para informar que a pessoa tem que avaliar, na verdade, toda a sua situação, todas as operações que tem no Brasil, todas as operações que tem na Alemanha, o período passado, o período presente e o período futuro, tá? Para adequar a sua situação. Um exemplo, então, típico que a gente tem é a pessoa que brasileiro que deixou o Brasil, não fez as comunicações, vem morar na Alemanha e deixa o imóvel próprio alugado no Brasil e recebe o rendimento. As pessoas acham que está tudo bem, a pessoa entrega a declaração de imposto de renda comum, a do ano, declaração de ajuste anual no Brasil, é tributada como um residente fiscal e não como um não residente. O que isso pode gerar para a pessoa? Bem, a depender do valor desse aluguel, essa pessoa pode estar recolhendo um imposto brasileiro em valor menor que o devido. E numa fiscalização da Receita, ela pode verificar, e sendo comprovado que ela é não residente, na verdade, fiscal, ela deixou de pagar o tributo na alíquota que é de não residente, que é de 15%, ela poderia ser autuada para pagar a diferença. Por exemplo, no Brasil, o aluguel é tributado de acordo com a alíquota progressiva do Brasil, né, que vai de 7,5% até 27,5%. Se a pessoa tem um rendimento que ela paga, por exemplo, mesmo no mês, no carnê-leão, mesmo 15%, só que no final do ano ela faz a declaração como um residente e utiliza-se do desconto de 20% na declaração simplificada como dedução, ou faz deduções na declaração completa e tem uma carga tributária efetiva de 10% no seu aluguel, na verdade, ela está pagando 5% a menos de tributo para o governo brasileiro. Tá? Então, em caso de fiscalização, pode ser verificado, pode ser cobrada, a pessoa pode ser autuada. As multas no Brasil são altas, a multa de 75% de multa de ofício, que é como se fosse uma penalidade, podendo chegar até 150%, além de juros Selic, dos juros moratórios, né? E, ao lado da Alemanha, bem, a pessoa que recebe o rendimento no Brasil, ela tem que declarar aqui na Alemanha e vai compor a base de cálculo dela aqui, de acordo com a alíquota progressiva da Alemanha, né, que começa nos 14% e vai até os 42%, até com um acréscimo de mais 3% para os casos de pessoas com mais rendimentos, que chegam no montante de 45%, né. É lógico que tem toda a declaração, tem todas as deduções, a alíquota efetiva não é a alíquota sim aplicada, né,
porque tem todas as deduções na base de cálculo, mas essa pessoa tem que informar que na Alemanha esse valor também vai ser tributado e quando se paga o imposto no Brasil, ele vai poder ser compensado aqui na Alemanha. Então existem as vantagens e as desvantagens. Mas não é uma questão de opção, na verdade. As pessoas têm que ajustarem, né? Tem que se organizar de acordo com a realidade, né? E cada vez mais, e em todas as áreas, acredito, do direito, o que vale sempre é a situação fática, realmente o que nós chamamos de a substância da situação, né? Não adianta ficar tentando esconder, tentando mudar um pouco a caracterização da situação. O importante é sempre cumprir com os procedimentos estipulados, com os procedimentos legais, né? Quer dizer, então a pessoa que sai do Brasil vem para estudar por um tempo, vem para trabalho, e não sabe ao certo quanto tempo vai ficar, o correto é realmente de fazer esse comunicado e a declaração de saída definitiva. Sim. Mesmo achando que não é definitiva, é por um tempo determinado. Isso, na verdade o nome gera muita confusão. E isso de ser definitivo não quer dizer que a pessoa não vai poder voltar ao Brasil, não quer dizer que a pessoa vai perder CPF, não quer dizer que a pessoa tem que se abdicar, nunca mais pisar no Brasil, ou não ter também imóveis, ter propriedades no Brasil, ou investir no Brasil. Isso tudo não residente pode fazer. Então, as regras diferenciadas. O indivíduo tem a condição de não residente, né? Então, ele, dentro dessa condição, aí ele não sofrerá incidência, vamos dizer, no país. Aí ele se tornando não residente fiscal, né, para o Brasil, ele não precisa entregar a declaração de imposto de renda mais no Brasil, e o fisco brasileiro não vai poder tributar o rendimento dele que vem de outro país, né? No caso, a gente está falando aqui do exemplo da Alemanha, Isso, mas a pessoa tem que pagar um imposto de renda sobre os rendimentos que ela obtiver no Brasil, seja aluguel, seja na venda do imóvel, calcular ganho de capital, seja um trabalho freelance ou profissional liberal, tá? Ou mesmo se tivesse um trabalho assalariado, tem que pagar aí o tributo de acordo com a classificação de não residente. E Vanessa, aproveitando, desculpa, Patrícia, fala. E essa declaração, ela se deve declarar sempre ou tem um teto do tipo, até esse valor não é necessário declarar, ou a declaração deve ser, a gente tem sempre que declarar? A declaração de saída definitiva, ela tem que ser feita independente do valor do rendimento da pessoa, até se a pessoa não teve rendimentos naquele ano, porque ela serve também para comunicar, né? O fato principal dela é comunicar a data de saída do Brasil e comunicar a situação de que não vai mais residir no Brasil e não vai ser mais atingido pela tributação brasileira. A diferença entre uma declaração normal é que ela não pode ser de modelo simplificado, não existe essa opção, é sempre uma declaração no estilo da completa, e ela tem que ser entregue no mesmo prazo que a declaração comum, geralmente em março até o fim de abril do ano seguinte da saída. Então, até esse mês ainda tem tempo, hein, gente? E ela pode ser feita para quem não fez. Tudo que se refere ao direito tributário brasileiro, nós falamos num prazo de 5 anos. Então, quem saiu ao Brasil há mais tempo, né, que não saiu em 2020, estaria fora do prazo, pode revisar a sua vida e se organizar e pode fazer a declaração retroativa até 5 anos, no caso agora 2016. Então, pode considerar desde 2016 para cá. E agora, devido também a uma outra questão que surgiu também, essa questão é que as pessoas se preocupam muito com essa bitributação, né? Isso.
A eventual dupla tributação do mesmo rendimento, ela pode ser eliminada pela utilização do crédito do imposto pago no exterior. E aí sempre a carga tributária da pessoa vai ser a sofrida no seu país de residência fiscal. Nesse caso que a gente está trabalhando, né, simulado no caso da Alemanha, né, que tem já uma alíquota de tributação mais alta do que as alíquotas do imposto de renda brasileiro para a pessoa física, né? Então, na verdade, né, acaba no final que a pessoa tem uma grande vantagem, né, em fazer as coisas corretamente. Né, que na realidade, se não está mais residindo no Brasil, é muito melhor que seja feita essa comunicação, a declaração. E para quem tem imóveis alugados, como a Vanessa já explicou, acaba também tendo uma grande possibilidade de pagar até menos imposto, né? Quer dizer, exatamente, para quem tem aluguéis em montante mais alto e que teria que pagar, por exemplo, a alíquota cheia do Brasil de 27,5%, 15% na fonte seria mais vantajoso para a pessoa, Claro. né? Seria até mais baixo. Isso aí. Então, realmente... Então, quer dizer, muitas pessoas estão planejando sair do Brasil, então tem que não deixar rastro nesse sentido, né? Tem que pensar em O importante é que quando a pessoa pode voltar a viver ao Brasil de qualquer maneira. Quando retorna, só tem que voltar a fazer a declaração de ajuste anual como um residente normal. E vai poder informar o patrimônio que acumulou no exterior, vai informar se tem conta no exterior, o saldo das contas bancárias, e vai ter toda a justificativa de que ela informou o fisco brasileiro, saiu e ela foi tributada no outro país enquanto ela tinha residência, né? Ela tem toda a comprovação para justificar aquele aumento patrimonial. E até o que acontece muito é que se a pessoa ainda fica aqui, não vai voltar no Brasil, mas quer comprar um imóvel, para de repente vai morar no Brasil, se aposentar, ou quer comprar por investimento, para alugar. Muitos bancos, quando vão processar a transação, é muito questionado se a pessoa tem uma declaração de saída definitiva do país. Porque eles querem justamente pedir a comprovação da origem do dinheiro, além de ter que mostrar que reside no país estrangeiro, que tem um emprego e que entrega as declarações de imposto de renda no outro país, que tem a justificativa, então, para ter esse dinheiro vindo do exterior para o Brasil. Muitos bancos pedem a declaração de saída verdade. Para provar isso. Tivemos há pouco tempo uma questão nesse aspecto, sim. E fora isso, é bem interessante, né, fazer agora um desdobramentozinho. Quando as pessoas já estão aqui há muito tempo, elas querem adquirir, às vezes, um imóvel no Brasil ou alguma coisa no Brasil. Aí, de repente, nos procuram assim de uma forma que a gente às vezes tenha assim, até medo, porque elas falam, eu preciso de um documento agora para amanhã para apresentar ao banco. Uma das questões da declaração e tal. E a outra questão é que, às vezes, a gente tem que dar entrada nas homologações, as pessoas foram casadas aqui 2, 3 vezes, aí a documentação está toda de cabeça para baixo, aí por isso que entra até essa questão que a gente, de repente, até ia falar, se tivesse alguma brecha, agora chegou, como é importante estar com a documentação aqui toda bonitinha, não é? Porque, às vezes, a pessoa, de uma hora para outra, eu trabalhei, estou com dinheiro, vou pegar empréstimo, quero fazer isso, eu ganhei na lote, sei lá o quê, e botou o sapatinho ali de Cinderela e tal, não sei o quê, aí quer comprar alguma coisa no Brasil, aí a documentação não tá alinhada, né? Então, graças a Deus, nós temos aqui, né, essa facilidade de trabalhar com os processos eletrônicos, e às vezes a gente pode encaminhar rapidamente. Agora, isso aí também, às vezes, trabalhar uma vida, ou seja, uma pessoa que teve 2, 3 casamentos, e que já, né, que nunca registrou nenhum casamento no Brasil, não fez homologação de nada, e às vezes quer comprar um imóvel da noite para o dia. E a gente não tem ainda, por enquanto, nenhuma varinha de condão, não, né? E, de repente, aí nós temos que realmente, às vezes, trabalhar e trabalhar duro para desenrolar toda essa documentação, né? Por isso que é importante também, quem tem as suas pendências aqui,
é bem legal, às vezes, né, Uhum. alinhar. Olha, o chat aqui está borbulhando. Eu acho que tem algumas pessoas assim, com grandes dúvidas do tipo, eu já saí há 20 anos do Brasil, não tinha nada lá e nunca fiz essa declaração, comunicado de saída definitiva. O que que eu devo fazer agora? Aí, Vanessa. Cada caso realmente É, precisa ser analisado individualmente, né? Em 20 anos a pessoa é bastante tempo, né, para verificar, mas principalmente se essa pessoa recebe rendimentos, né, aqui na Alemanha, trabalha, tem sua vida, é importante tirar um tempinho aí do tempo, tomar como prioridade para buscar informação e ver como seria a situação mais adequada para a pessoa, né? Justificar o tempo que mora aqui, guardar toda a isso. documentação de Anmeldung perante a prefeitura, todas as questões de contrato de trabalho, contrato de aluguel e procurar verificar a declaração de saída definitiva. A declaração em atraso, ela pode ser feita até 5 anos, máximo de 5 anos, e ela tem uma pequena multa. Na verdade, pequena é o valor mínimo da multa, que é de R$ 165. Só que essa multa ela vai ser de 1% do valor se tiver imposto devido, até um máximo de 20% do imposto devido. No caso de não ter imposto devido, aí seria o valor mínimo de R$ 165. Agora, o que é importante a pessoa avaliar nesse caso vive aqui há 20 anos, pretende voltar para o Brasil ou não, depois que aposentar, principalmente na hora de justificar o patrimônio, para retornar ao Brasil, pretende expatriar esse dinheiro para comprar alguma coisa, não, tem que ser algo bem alinhado com os objetivos futuros também da pessoa. Então, acho que fica aqui o convite para todo mundo que de regularizar o seu visto, essa questão de permanência, a questão de saída do Brasil, não é? E Porque a depois, se gente nunca voltar para o sabe o que pode Brasil, também é acontecer, sair da como Alemanha. você colocou agora. De repente, trabalhou a vida inteira na Alemanha e não no Brasil, mas quer se aposentar no Brasil. E como é que fica para mandar dinheiro para lá ou fazer compras de imóveis ou coisa assim por lá? Fica mais dificultado, não? Bem dificultado. Exatamente. Fica. Bom, a gente está quase, a gente só tem mais uns 10 minutinhos. Eu não sei se vocês gostariam de fazer considerações finais. Com certeza, vocês já tinham comentado antes que as pessoas que com dúvidas mais detalhadas, que precisam de um aconselhamento mais detalhado, deveriam procurar profissionais da área para serem bem aconselhadas. É difícil entrar em detalhes individuais aqui, mas eu acho que, no geral, com certeza, para mim, o que fica, vamos colocar os papéis todos em dias, é sempre bom, porque a gente nunca sabe do futuro, não é verdade? Isso é verdade. O que a gente pode aconselhar é que as pessoas realmente se preocupem mais com essa questão da declaração de saída, né? Isso realmente não existe só por constar no papel, não, sabe? A pessoa tem que levar em consideração e para não criar situações, às vezes, bem... Não, desagradável não digo, mas aconselha-se aos brasileiros, né, dentro do prazo, como a Vanessa também citou, fazer todo o tipo ou a comunicação, ou depois a declaração, enfim, não deixar de formalizar essa questão, né? Uhum. Isso aí é importante, que essa situação de não residentes no Brasil, né? Então, e qualquer tipo de documentação nunca deixar pendente também, né? E para aqueles que também, né, desejam aí, ou daqui, quando passar essa situação que nós estamos vivendo, né, vir para cá, nós aconselhamos sempre dar uma olhadinha no que as regras atuais estão, né, dizendo, né? E vamos continuar aí em ação, né? Tá ótimo. Entendendo esse período. Eu estou percebendo aqui no chat agora, mais no final, com essa questão de declaração e de tributação, muitas pessoas perguntando sobre aposentadoria. E como fica a aposentadoria, quem já tem passaporte alemão e brasileiro. Mas eu acho que provavelmente isso vai ser um tema de uma próxima live. Isso com certeza dá para
tem bastante... É verdade. É verdade, porque isso aí, olha, desde 2009, quando a lei, né, mudou, e tem a Previdência aí, nesse sentido, então isso aí é um assunto que vai desdobrar, e acho que é para uma live só, ou não? O que vocês acham aí, Delaine e Vanessa? Né? Porque a gente É um vai assunto falar um pouco do acordo previdenciário. Brasil e Alemanha, que também é uma questão muito, muito interessante, que hoje em dia também traz muitas oportunidades para quem tem essa vida entre Brasil e Alemanha, né? E é por isso que a gente está aqui, para poder sempre esclarecer algumas poucas questões. Essa parte realmente tributária e a parte também, porque, na realidade, todas as partes, né? A gente também estava falando da parte de quem não faz homologação intensa estrangeira, né? Quem casa aqui 2, 3 vezes, quem não registra o casamento, e depois vai lá, herda alguma coisa, tá no nome do marido antigo ainda. Então, são situações realmente que podem dar alguns outros problemas na vida, ou dar um embaraçamento na vida. Então, a gente realmente pode deixar essa parte aí do acordo previdenciário para a próxima live. Né? Mas Que a parte da previdência em relação à aposentadoria, ela tem aí os dois aspectos, né? O previdenciário, quanto a tempo de contribuição, valor de contribuição, e a parte aí tributária. Muita gente tem dúvida, né? Que é aposentado no Brasil e depois passa a viver no exterior e fica assustado depois com a retenção na fonte que sofre após fazer a comunicação ao INSS, né? E quanto a isso, a regra realmente para não residente é diferente. A grande diferença dos procedimentos é saber que existe uma tributação diferenciada para o residente e para o não residente. Quanto à aposentadoria, quando a pessoa é residente no Brasil, ela sofre a tributação conforme a alíquota progressiva, conforme a tabela progressiva. E quando ela passa a viver no exterior, e é comunicado ao INSS, e feita a declaração de saída definitiva também, que é uma das obrigações quando se faz a declaração de saída é comunicar as fontes pagadoras, essa pessoa passa a receber, a ter uma dedução de 25% de imposto de renda na fonte. E quanto a isso, apenas judicialmente é possível atualmente reverter a situação. Tem já ações em segunda instância que estão favoráveis ao contribuinte para que seja tributado conforme a alíquota progressiva do Brasil e não 25%. Isso faz muita diferença para quem recebe pouco, que aí como residente pagaria menos, mas para quem recebe bastante valor de aposentadoria, não faria tanta diferença, porque a alíquota mais alta do Brasil é de 27,5%, né? Então, ela tem toda uma, toda uma estrutura diferenciada aí por trás. Exato. Meninas, eu fico muito feliz, realmente é muito conteúdo, muita informação, a gente tem que digerir um pouco, mas quem sabe aqui fica já uma deixa para um próximo encontro, talvez com outros temas, para a gente poder se aprofundar mais na questão de aposentadoria, que eu vi que muita gente está perguntando agora. A questão também de se tornar alemã, ou a questão de casamento e filhos aqui no Brasil. Bom, o que não falta é tema para uma próxima live. A gente pode depois conversar melhor sobre isso. E agora, Patrícia, sem agora, bem rapidinho, o que tem acontecido também é bem interessante, depois de quase 20 anos, as pessoas que adquiriram os documentos alemães estão pedindo a reaquisição dos documentos brasileiros e estão com problemas seríssimos. E agora, justamente devido a essa questão que elas querem voltar para o Brasil, querem viver no Brasil e não podem agora, porque não tem mais documentação brasileira, e agora tem. Então, nós temos aí problemas também com o Ministério da Justiça nessa questão de reaquisição de nacionalidade brasileira, né? Então, é bem interessante, depois de tanto tempo, tudo está ligado nessa questão da Previdência e etc. No futuro, as pessoas querem fugir do frio, né? E aí quer voltar para o Brasil. Quem quer aposentar aqui no frio, né? Pois é. Situações diversas. Né, Paula? Copacabana. Né, Delaine? Você também carioca? Mais ou menos. Olha lá, sabe? No momento, não, mas, cara, o frio realmente, né, é o grande
é o grande pequeno problema que nós temos aqui, né? Eu conheço também, a gente conhece vários aposentados, né, Paula, que moram 6 meses aqui e 6 meses lá. As pessoas estão com a vida ganha, né? Lógico. Lógico, fica aqui Ou no os verão. alemães que vivem no Brasil e perguntam para a gente o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Não é isso? E por isso a volta para o Brasil, organizada tributariamente, vai ser melhor quando a pessoa tiver adquirido, Exatamente. comprar as coisas lá no Brasil, né? Então, por Isso isso, hoje, essa informação maravilhosa da Vanessa é muito importante para quem está agora retornando para o Brasil ou quer retornar. aí, valiosíssimo. Com certeza. Eu gostaria, então, de agradecer a vocês, mas antes de finalizar, eu só gostaria de lembrar para todos aqui que estão participando, agradecer a presença de todo mundo. Um abraço especial para a Josi, que nos acompanha hoje, mas por motivo de saúde não pôde. Abraço, Josi. Carinho bastante. Todas as pessoas que estão aqui, a Embradiva fica à disposição para atender as questões. Eu posso imaginar que vocês também. O contato de todas vocês já está aqui também no Instagram, né? Quem quiser segui-las ou procurá-las individualmente para aconselhamento. Mas antes de finalizar, eu gostaria de lembrar para quem nos segue, ou para as pessoas interessadas, os nossos próximos eventos. No dia 24 de abril, a gente vai estar com uma ilustradora tratando de um tema mais light, que é sobre tratar os sentimentos de maneira artística, de desenhar os sentimentos. No dia 26 de abril, a gente vai ter um encontro pela visibilidade lésbica. E no dia 30 de abril, nós teremos uma sessão de yoga com a arrecadação, e a arrecadação vai ser revertida para o Centro de Mulheres do Nordeste, que realmente precisam. No Brasil tem muita gente precisando de muito apoio agora, apoio moral e apoio financeiro. Exatamente. Então, a gente vai estar apoiando o Centro de Mulheres do Nordeste. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, foi muito informativo, foi ótimo. A gente está recebendo aqui várias informações, as perguntas continuam bombando, mas nós então aconselhamos. Eu acho que para mim o que fica é realmente deixar todos os papéis em dia. A gente não sabe o dia de amanhã, como será o futuro. E, de preferência, com um apoio profissional de pessoas expertas no assunto, como vocês três aqui. Fico muito grata. E eu gostaria de que vocês, de repente, deixassem um statement aí, uma frase final, para a gente terminar o lindo encontro de hoje. Olha, eu agradeço de coração a Embradiva, vocês todos, de coração mesmo, a Vanessa, a Delaine, tá? E, olha, nós estamos aqui para isso. Nos unimos para... Sabe, exatamente. Para ajudar esse Brasilzão todinho, as pessoas que estão aqui, que eu digo Brasil, o Brasil não está só no Brasil, o Brasil está um pouquinho aqui também, que nós temos tantas brasileiras aqui ao nosso, né? Brasileiros ao nosso redor. Obrigada mesmo de coração, ó. Beijo para vocês. Obrigada. Beijo, Josi. Beijo, Embradiva. Delaine e Vanessa, vocês gostariam de finalizar? Então, eu gostaria também de agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de citar alguns nomes, se possível, pouquíssimos, assim. A Débora, né, que é a make-up artist, muito famosa, uma grande celebridade aqui no mundo das brasileiras. O Yuri também, que é o administrador do Grupo Brasileiros na Alemanha, né, que também é uma pessoa que está aqui conosco, importantíssima também. Lógico, todos vocês são importantes, né? Estamos aqui também querendo que a recuperação da Josi seja também o mais rápido possível, mas não poderia deixar de agradecer. Eu acho que também tem a Fabi Kuhn também, do Start em Europa. Jogador de futebol também aqui em algum lugar. Mas, então, agradecer a todos e... claro, sempre contem conosco, sempre conte com as entidades brasileiras, Embradiva, Grupo Mulheres Brasileiras. Não fiquem aqui sozinhos ou sozinhas, né? Sempre busquem esse apoio. Não fique achando que só porque está no exterior não tem ninguém para te ajudar, né? Então, esse é só um pouquinho das palavras, assim, vamos nos ajudar sempre, né? E deixo para Vanessa aí o finalzinho aí.
Eu agradeço também pelo convite, esse bate-papo aí com vocês e também todo mundo que nos acompanhou. Desejo que todo mundo fique bem durante essa pandemia. Um dia passa, fiquem com saúde e acredito que um dos poucos lados bons da pandemia foi conectar as pessoas de forma online, né, mais fortemente, né? Então, aproveitar dessa facilidade, desse instrumento que é hoje a digitalização, para poder fazer suas conexões, encontrar as pessoas que podem auxiliar, fazer novas amizades também, porque principalmente quem mora sozinho, né, nessa época de pandemia também está sofrendo um pouco de solidão, né, pelo isolamento. E, e é isso, dizer que todo mundo fique bem, muita saúde para vocês e a gente se vê. Sim. Agradeço a todos, a minha família, a todo mundo e peço a Deus para nos acompanhar sempre. Sim. Que nós estamos agora distantes fisicamente, mas pertinho do coração, não é verdade? E de preferência com saúde, muita saúde para ver essa pandemia terminar, a gente poder aproveitar. Agradeço a todos vocês, lembrando que esse vídeo vai ficar aqui no nosso Instagram, a gente também vai tentar baixar para o nosso canal do YouTube da Embradiva. Para quem não teve a chance de ver hoje, vai poder ver nos próximos dias. Eu desejo um ótimo fim de semana para todo mundo e agradeço essa linda conversa de hoje, bastante informativa e super interessante. E quem sabe a gente, então, organiza uma próxima com os temas aí que bombaram aqui. Obrigada. Obrigada, Embradiva. Obrigada. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, boa noite.